Olá, começa agora o Espelho Urbano. E hoje você vai ver: aumenta o consumo de remédios ansiolíticos. Apurando os sentidos. Uma exposição em Campinas possibilita que os cegos entrem em contato com a arte pela primeira vez. Paciente de hemodiálise há 10 anos, Rogério Ramos é o personagem urbano de hoje. O MMA ganha adeptos em Campinas. Você quer uma opção para os dias quentes? Pois é, não é só no verão que as piscinas são uma boa alternativa para se divertir. O outono começou quente e a procura já é grande. O pedido era para que fizesse sol. Na véspera das aulas de natação da professora Eliana, os alunos da escola Osiel Alves Pereira rezaram para que o tempo estivesse bom. Eles adoram, enfim, é uma atividade que eles não têm costume, né? Muitas vezes é a primeira vez que eles vêm para a piscina. Então é uma coisa que a gente percebe que tem um resultado positivo. As piscinas públicas são alternativa para muita gente que procura praticar atividades físicas ou mesmo se divertir. Porque lá no bairro eles não têm essa oportunidade, não tem praça de esporte, muito menos piscina. Então às vezes é uma oportunidade única que eles têm de estar em contato com uma piscina. É durante o verão que as piscinas ficam mais cheias, mas segundo o CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas de Campinas, o começo do outono não significa que é preciso parar de nadar por aqui. Sidney aproveita o balneário da Lagoa do Taquaral para passar mais tempo com seus filhos, mas se preocupa também com a segurança das crianças. Bom nunca abusar porque a piscina é funda, mas penso eu que não há nenhum caso mais grave assim que possa ocorrer, porque tem aqui várias seguranças. Alguns dias tem mais salva-vidas que outros, mas normalmente sempre tem, nós nunca tivemos nenhum problema. A higiene também é outro ponto que preocupa os usuários. Mesmo sendo da prefeitura, você paga uma pequena taxa simbólica, mas não é exigido nenhum exame médico, dermatológico, não tem nenhum acompanhamento aqui. O exame médico era muito superficial e a Secretaria mesmo achou por bem aumentar o potencial de cloro, que aumenta a segurança contra doenças que possam ser infecciosas, né, contagiosas. E eu tenho certeza que com o tratamento que tem, a pessoa não vai adquirir nenhuma doença lá por contágio. E a repórter Marina Gimenez está com a dermatologista Elisângela Pegas para esclarecer mais algumas dúvidas do assunto. Marina? Oi, doutora. Quais são as doenças possíveis de ser pega em piscinas públicas? Nós podemos ter algumas doenças virais, como as verrugas, então o famoso olho de peixe, o molusco contagioso, que é uma doença muito comum em crianças, e as micoses, de uma forma geral, em virilhas, em pés e outras partes do corpo. E quais são os sintomas? A depender da doença, tem as suas características próprias, mas as micoses, por exemplo, que são muito comuns, é o pé de atleta, por exemplo, que dá frieira, então dá descamação entre os dedos do pé, coceira, e as verrugas, que pode dar olho de peixe, pode dar verrugas nas mãos, e o molusco contagioso, que dão pequenas bolinhas cor da pele pelo corpo. E quais são os tratamentos? A depender de cada doença, nós temos tratamentos ou por via oral, ou tratamentos com medicamentos de passar e até mesmo algumas intervenções que têm que ser feitas em consultório. Obrigada. Voltamos para o estúdio. Obrigado, Marina. Você é ansioso? Com as atividades e a correria do dia a dia, fica difícil de controlar esses sentimentos. E para diminuir o problema, muitas pessoas acabam usando remédios indiscriminadamente. Trânsito, filas, acúmulo de tarefas, estresse, pressa. Situações que vivenciamos todos os dias e que testam a todo momento nossa tolerância, paciência e educação. Estou atrasado para uma entrevista de emprego. Eu estou com pressa. Muita pressa? Muita pressa. Estou atrasado, moço. Pressa, moço. A eterna contagem regressiva do tempo, em que 24 horas parece pouco para fazer tudo o que se precisa. Esta correria do mundo contemporâneo pode causar uma série de consequências ao homem, tanto física quanto psicológica. E um desses problemas que vem aumentando é a ansiedade. O que o senhor sente quando está ansioso? Olha, o que eu faço seria dormir. Eu fico inquieta, nervosa, fico pra lá e pra cá. Eu como as unhas. As unhas que pagam. As unhas que pagam. Tipo um negócio assim, coração acelerado, não consigo comer. Aí eu fico meio trêmulo, sabe? Segundo a Anvisa, os medicamentos controlados mais vendidos no Brasil nos últimos anos foram os ansiolíticos. Este dado reflete o que vemos na maioria das pessoas todos os dias: pressa, preocupação, nervosismo, ansiedade. Mas o uso descontrolado desses medicamentos pode trazer outros problemas.
A questão é que você fica mascarando uma situação. Você não resolve o seu conflito e se anestesia com algum remédio. E aí você gera uma dependência. Por isso que a prescrição é importante. Tem que ter muita calma e muita paciência, né? Muita paz. A calma é a alma do negócio. E no X da Questão de hoje, o Murilo aprofunda o tema. De conversa com a psicóloga Rosane Páfaro Van Zuben para esclarecer algumas dúvidas sobre a ansiedade. Rosane, a ansiedade mata? A ansiedade normal não mata. Agora, alguns transtornos decorrentes da ansiedade, como por exemplo, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, agorafobia, fobia social, esses transtornos, se não tratados, podem matar. E como é que a ansiedade se manifesta na pessoa? Em situações de mudança, a pessoa ela pode ficar ansiosa, então ela fica agitada, ela não consegue se concentrar, dificuldade para refletir, dificuldade no sono. Esses são alguns comportamentos que ela pode ter. Algumas pessoas confundem o que é ansiedade, o que é medo. Qual que é a grande diferença? A grande diferença, assim, basicamente, é que a ansiedade ela é uma resposta de algo que a gente não conhece. Né? E o medo é uma resposta de algo que nós já conhecemos. Então pode-se dizer que a ansiedade é um sistema de defesa diante de uma situação de insegurança da pessoa? Sim, pode ser considerado. Né? O organismo ele faz com que a pessoa ela fique um pouco ansiosa e se proteja. E quando percebe-se que ela está sendo prejudicial? Porque a pessoa ela não consegue seguir uma vida cotidiana, ela evita de ir em lugares, estar em determinadas situações. Essa é o grande motivo, assim, quando ela se torna, ao invés de uma ansiedade normal, ela se torna uma ansiedade patológica, né? Seria uma doença. E hoje há um aumento, um crescimento do consumo de remédios ansiolíticos, ou seja, contra a ansiedade. Como que você vê esse aumento, Rosane? Qual que seria a grande causa? O estresse do dia a dia, o trabalho, é trânsito? O que eu observo é que as pessoas elas querem respostas rápidas, né? Sim. A sociedade é muito corrido. Então elas acreditam que se a medicação ela faz um efeito muito mais rápido. E não é isso que eu observo. É necessário que uma pessoa ela está percebendo que tem esses sintomas, ela procure um especialista. Esse especialista, no caso um psiquiatra, ele vai observar e diagnosticar o que essa pessoa precisa estar tomando e fazer o encaminhamento também para terapia. Porque cada transtorno de ansiedade, são vários, precisa de uma medicação correta. E qual seria o tratamento ideal? O ideal seria terapia em conjunto com a medicação. Entendi. Muito obrigado pela sua presença, Rosane. Confira no próximo bloco a rotina de quem faz hemodiálise e ainda o personagem urbano de hoje. Deste ciclo. O meio ambiente agradece. As coisas mais bonitas de nossas vidas nem sempre estão ao nosso alcance. E achamos que nunca encontraremos nada igual para também admirarmos. E é justamente aí que não damos importância às coisas tão belas. Um olhar admirado sobre uma das mais belas obras arquitetônicas da região. Um acervo de peças antigas, com uma linda história que faz parte de nosso patrimônio cultural. Visite o Museu da Catedral de Campinas, o que há de mais precioso tão perto de você. O Espelho Urbano está de volta. E os postos de doação de sangue de Campinas estão preparados para receber voluntários. Quem traz mais detalhes é a repórter Beatriz Von Zuben.
O Hemocentro de Campinas faz campanhas constantes para manter o banco de sangue normalizado. 2 equipes realizam coletas externas de segunda a sexta-feira. Uma ocorre em Campinas e outra em um município da região. O Hemocentro de Campinas mantém ainda pontos fixos de coleta, em Barão Geraldo, no Parque Itália e no Jardim Ipauçurama. Atualmente não tem nada que substitua o sangue, então todos aqueles pacientes que precisam de transfusão, pacientes graves que são submetidos a cirurgias, pacientes em tratamento quimioterápico, recém-nascidos, dependem do ato voluntário das pessoas de realizarem a doação de sangue. E vale lembrar que para quem quer ser doador, os principais requisitos são ter entre 18 e 60 anos, pesar mais que 50 quilos, não estar em jejum e não ter nenhuma doença sexualmente transmissível. E agora, vamos falar de um tratamento que envolve a rotina de 2.000 pessoas em Campinas, a hemodiálise. Mesmo dolorosa, essa é uma das únicas maneiras de garantir a vida de um paciente renal. Simone tem diabetes desde os 12 anos de idade. Ela é uma dos 10 milhões de brasileiros com algum tipo de doença que afeta o rim. Mas, de acordo com esse nefrologista, o silêncio dos primeiros sintomas faz com que a maioria dessas pessoas desconheça estar doente. A função renal ela vai decaindo e os primeiros sinais e sintomas só acontecem quando está com 50% do comprometimento da função renal. Então, se a gente tem 2 rins, né, é como se um já tivesse paralisado. Há 6 anos refém da hemodiálise, Simone se arrepende de não ter dado importância à prevenção e aguarda na fila por um novo rim. Pelo fato de eu não ter me cuidado quando era mais jovem, acabei perdendo a perna, depois os rins e agora está afetando os olhos. No Brasil você tem uma mortalidade em torno de 17 a 20%, que é um tratamento por ano, né? Então é uma mortalidade relativamente alta, por isso que a gente faz as campanhas de prevenção para evitar mortes prematuras. Esses pacientes estão inseridos num quadro de 2.000 pessoas que fazem hemodiálise em Campinas. No Brasil todo, 91.000 pessoas são submetidas a este tratamento e mais de 77.000 são atendidas pelo SUS, que gasta cerca de 2 bilhões de reais com esses pacientes. O SUS, idealmente, é um planejamento bonito, é uma utopia muito bonita para se atingir, mas o principal problema é a capilaridade, não chega. No Brasil, nós temos um Brasil muito heterogêneo, então o acesso à saúde é muito complicado. Faltam também centros estruturados, especializados em doenças renais, que façam prevenção. Apesar de terem que conviver com a doença e gastar 4 horas com tratamento 3 vezes por semana, a rotina segue. Eu tenho uma vida meio ativa, assim, cuido da minha casa, cuido da casa da minha mãe, estou bem. Ninguém acredita que eu faço há tanto tempo assim. Tenho uma vida normal, não deixo de fazer nada por causa disso. E quem quiser ser doador, basta acessar o link que aparece na tela. Apesar da rotina intensa de tratamento, Rogério Ramos se destaca por levar informações a vários pacientes nas clínicas em Campinas. Confira agora essa história. Rogério Ramos, 39 anos. Há 10 foi diagnosticado com insuficiência renal. Durante esse período, faz um tratamento intensivo de hemodiálise. Este é o nosso personagem urbano de hoje. Rogério, quando você foi diagnosticado? Em 2002, eu comecei fazendo hemodiálise. E nesse período, qual foi o momento mais difícil no seu tratamento? Olha, eu acho que o mais difícil foi quando eu fiz uma mamália no coração, né? Tinha fortes dores, dialisava, e com aquelas dores, andava na rua, cansava e tal, né? Apesar desse momento difícil, Rogério não desanimou e ainda arrumou um jeito de ajudar outros pacientes. Ele criou em 2006 o Jornal do Paciente. Rogério, por que você teve essa ideia? Em 2002 eu achava que faltava alguma coisa para nós, né? Para orientar os pacientes, orientar nós e tal, né? Ler. Aí eu criei a Revista do Paciente, uma revistinha de uma cor só, que com a ajuda da psicóloga, nutricionista, fizeram a matéria, né? Criei uma revista. E eu, então, arrumava os anunciantes lá fora, quem patrocinava a revista, deu certo.
Deu tão certo que depois apareceu o Jornal do Paciente. A proposta de Rogério é levar informações e depoimentos de médicos, psicólogos, nutricionistas e pacientes para as principais clínicas de hemodiálise de Campinas, para ajudar pessoas em tratamento, como Dona Magali, que aprova a iniciativa de Rogério. É um informativo muito bom para quem é paciente e para quem cuida de paciente. A revista dele a gente lê aí, já distrai também, tira a dúvida. Além do jornal, Rogério mantém o site Revista do Paciente, que contém todas as informações sobre hemodiálise. Criou o maior site de hemodiálise praticamente do mundo. Que o meu site você encontra tudo que você quer nele. Nefrologia, psicologia, nutricionista, depoimentos, foto de quem está dialisando. Pessoas deixam um recadinho lá. Apesar do esforço de Rogério em ajudar o próximo, ele próprio nunca teve o apoio da família. Ele vê na equipe médica e nos companheiros de tratamento a verdadeira família. Todo mundo me conhece, seria mais fácil, né? Porque eu não lembro o nome das pessoas, mas todos sabem meu nome. Digamos que eu venho todo dia aqui, né? Digamos que eu sinto melhor aqui do que na minha casa. Há anos, Rogério realizou um sonho. Passou por um transplante de rim. Mas o que era para ser o começo de uma nova vida se transformou em frustração. Houve a rejeição do órgão. Mas ele ainda tem esperança de conseguir um novo transplante. Esperança é a última que morre. E eu vou conseguir. A psicóloga e também criadora do jornal, Daniele Merli Gânio, conta que o trabalho de Rogério é um estímulo a outros pacientes. O Rogério, ele estimula as pessoas que estão no tratamento a terem uma vida profissional, uma vida social, né, e sentirem que elas podem retornar ao máximo possível à vida normal. Rogério conta que a maior lição que teve durante todos esses anos de hemodiálise é que no tratamento todos se tornam iguais. Todo mundo faz hemodiálise, chega num ponto, né, que você deixa de ser egoísmo, né, começa a olhar as pessoas de outro lado. Aqui, rico, pobre, é tudo uma pessoa só, mas no fim todo mundo é igual, todo mundo passa pela mesma coisa. E no próximo bloco vamos conferir um esporte que envolve várias modalidades de luta, o MMA, que se destaca no cenário nacional e regional. E a falta de banheiros públicos no centro de Campinas causa transtorno. Voltamos já. O Espelho Urbano está de volta. Você já precisou utilizar um banheiro público e não encontrou? Essa situação é uma rotina em quase toda a cidade. Estamos no centro de Campinas, na rua 13 de Maio, uma das ruas mais movimentadas da cidade, onde passa por cerca de 400 mil habitantes por dia. Em toda a extensão da rua não se encontram banheiros públicos. Não encontrei nenhum banheiro, subi o calçadão, desci, não encontrei nenhum mesmo. Tem muita falta de higiene. Com a falta dos banheiros públicos, quando precisam, a população tem que pedir para usar os banheiros dos estabelecimentos comerciais. Falta, e quando a gente precisa, a gente pede para entrar em restaurante, lanchonete. A gente aceita que eles usem os banheiros. Sim, caso necessário, a gente acompanha o cliente até o banheiro. Quando não pode usar os banheiros das lojas, a população utiliza o banheiro da catedral. Nós fizemos aí uma reforma de alguns banheiros,
E, num rasgo de cidadania, nós abrimos o banheiro para o público, compreende? Porque eles não tinham mesmo onde ir, só que, infelizmente, o povo não tem educação, é problema. Já roubaram umas coisas lá, já entupiram os vasos sanitários, deram uma solução há pouco tempo aí, de um banheiro público num caminhão, certo? Vocês já conheceram isso tudo, que era uma experiência, depois havia muito problema, o pessoal não gostou, etc. Tiraram o caminhão daí, o que aconteceu? Voltou novamente a sobrecarga aqui na Catedral. E o MMA virou mania e ganha cada vez mais seguidores. Eu fui conferir um treinamento de alguns jovens aqui da cidade. O Brasil do futebol também é o país do MMA. Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu e até a capoeira são modalidades dessa luta que virou paixão nacional. Meu treinamento é bastante puxado. Treino durante a semana toda, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Já lutei profissionalmente 3 vezes, pretendo lutar muito mais. Quero viver disso, quero treinar mais, melhorar mais. Cada dia que eu treino, eu tento fazer o meu melhor, todo dia. Então eu quero chegar onde todo atleta quer chegar, ser campeão, mundial, reconhecido. E não é só de aspirantes a ídolos que o MMA é feito. Além da profissionalização, o esporte também atrai interessados em se exercitar. Treino tanto por uma oportunidade de atividade de lazer, como para a minha saúde e para o meu bem-estar. Alguns tipos de lutas que formam o MMA são o Muay Thai, que usa os punhos, joelhos, canelas e pés para golpear, o Jiu-Jitsu, que é marcado pelas torções e o domínio do oponente, e o Judô, mais usado para as defesas. Todo mundo comentando, hoje é a moda. Eu acho que daqui vai melhorar. Eu acho que daqui para frente vai ter muita mais gente que vai viver do MMA do que tem hoje. Não perca no próximo bloco exposição cultural que leva arte para pessoas com deficiência visual. E uma entrevista exclusiva com os autores do livro Piadas Nerds. A gente volta em 1 minuto. Toda criança tem direito à alimentação saudável, moradia digna, educação de qualidade, lazer, cultura. Todas. Campanha de combate ao trabalho infantil. Denuncie. Vamos falar agora de cultura. Uma exposição em Campinas permite que cegos entrem em contato com a arte. Confiram a matéria. Quem vê Devanir se arrumar e andar pela casa com facilidade, não imagina que ele é deficiente visual. Aos 40 anos e cego desde os 11, aprimorou por necessidade outros sentidos. Eu aprendi o Braille em 3 meses. Em 3 meses eu aprendi todo o alfabeto e comecei a estudar. Aí era praticando, no dia a dia, lendo. Ansioso, ele vai conhecer pela primeira vez uma exposição especial e acessível. E nós vamos acompanhá-lo nessa aventura. Eu fico ansioso, porque eu acho que assim, talvez é um desafio para o artista, ter feito de repente essa exposição acessível. E para nós também com deficiência visual também é mais um campo a ser explorado, E isso é interessante. Na exposição Arte e Acesso, o pintor Adélio Sarro une cultura à inclusão social, em um local estruturado, com placas em braille, obras texturizadas e acessibilidade necessária para receber pessoas que apreciam a arte, assim como Devanir. Além de tocar, sentir a obra. Essa é a proposta de Adélio Sarro, que possibilita com a exposição o contato direto de deficientes visuais com a arte. Eu acho importante que os deficientes possam vir aqui também, tocar, sentir e conversar.
tímido, mas curioso, Devanir logo começou a explorar as obras. Aos poucos, tateando os quadros e fazendo a leitura em braille das placas, ele tem as primeiras sensações de sentir a arte pelas mãos. Aqui, por exemplo, é interessante, ó, grito noturno. Então, assim, automaticamente já vem, por exemplo, eu estando, sei lá, na minha casa, em algum lugar, do nada eu ouço um grito, né? Então ele está passando isso, né? A presidente do Instituto Luiz Braille de Campinas e amiga de Devanir também se mostra contente com a iniciativa do pintor com a exposição. E eu estou vendo que não é uma acessibilidade assim falsa, que só tem um piso, um caminho, não. Realmente há uma tentativa do pintor de que a mensagem do quadro chegue até ele. Um dos deficientes chegou e falou, para mim isso me tocou muito. Nossa, pela primeira vez eu posso tocar numa obra de arte sem ninguém me barrar, porque todas as vezes que eu chego em um lugar está escrito não toque, nessa eu posso tocar. Isso foi muito importante, eu ouvi isso, já valeu todo esse trabalho. E o assunto agora é o humor, não é, Murilo? É isso mesmo, Juliana. 3 amigos nerds assumidos quebram o estereótipo e criam um livro de piadas nerds. Desafiando preconceitos, eles mostram que é possível se divertir com conhecimento. Os nerds estão em alta. Ganharam seriado, música. O estilo está na moda. Mas será que eles sabem contar piadas? Você acha que nerd sabe contar piada? Não. Por quê? Porque eu não sei contar piada e vocês me chamam de nerd. Eu acho que não, porque ele não tem o dom pra contar piada. A gente já ri da cara dele já. Mas os nerds Ivan Baroni, Luiz Fernando Giolo e Polé, autores do livro Piadas Nerds, provaram que sim. Como que surgiu a ideia do livro? Bom, agora, né, nós temos 3 livros, mas o primeiro surgiu assim. Depois que criamos a conta no Twitter, a gente foi acumulando um material muito legal, um material valioso, fora os textos que a gente tinha que não cabiam em tweets. A gente falou, vamos lançar um livro, por que não, né? E fala um pouquinho do lançamento, vocês já falaram, mas explica aí pra gente. Então temos aqui o nosso Piadas Nerds Matemática, Piadas Nerds Química. Esses são os primeiros da coleção, ainda vai vir os outros científicos, né? Biologia, ciência humana, né? Então aqui a gente resolveu usar mais científico e também ter um apelo didático, porque eles estão divididos por matéria, né? Então, na ordem que a gente aprende mesmo, no ensino médio. E quantos seguidores vocês têm hoje no Twitter? Aproximadamente 160 mil seguidores e uns 28 mil curtidas no Facebook. E é um público bem segmentado. Vocês tiveram um bom retorno com os livros? O público nerd é diferente, né? Tipo, não é igual o público ali do Luan Santana, né? Que tem muito mais seguidores. Só que quando a gente divulga alguma coisa, o nosso público é um público comprador. É um público que interage com a gente. Obrigada, gente, pela participação. Sempre. E agora, com o fim de semana chegando, a gente fica com a agenda cultural. A CPFL Cultura traz a exposição Memória e Altar, com mais de 400 peças entre escultura, máscaras e objetos dos cultos africanos aos seus antepassados e do culto ameríndio. As peças ficam expostas na Galeria de Arte da CPFL de terça a sábado, das 10 às 6 da tarde, e no domingo, das 10 às 4 da tarde, até o dia 25 de junho. A entrada é de graça. E no teatro, a peça Seleção de Humor e Stand-Up fica em cartaz até o dia 30 de junho. O espetáculo traz a cada apresentação 4 dos seus 9 humoristas do elenco fixo. Os textos humorísticos são baseados em fatos do cotidiano e as apresentações ainda trazem surpresas, como a presença de humoristas convidados. As sessões ocorrem aos sábados à meia-noite e o valor do ingresso é de R$ 40. No cinema, o suspense fica por conta do filme O Corvo. A história se passa no ano de 1849, em Baltimore, e acompanha um serial killer que se inspira nas obras do escritor Edgar Allan Poe para matar suas vítimas. Poe vai encabeçar uma investigação atrás do assassino, depois de sua noiva ser sequestrada. E o Espelho Urbano fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Até lá!